Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos diante da lição número 4, que fala sobre a igreja no final do primeiro século. Recapitulando, nós vemos desde a primeira lição que Deus já havia estabelecido um propósito já com a igreja, quando ele revelou para Abraão que este teria uma descendência espiritual, que seria a igreja, que na presente dispensação, a dispensação da graça, está em evidência como o povo da aliança estabelecida com Deus para este tempo. Então, nós vemos que em Atos, a igreja passou a existir de fato, ela veio à existência com o derramamento do Espírito Santo, teve todo o processo de expansão da igreja a partir de Jerusalém, e nós também estudamos que outras partes, devido à perseguição, outros lugares começaram também a receber a mensagem do Evangelho, e nós chegamos na lição número 3, que falamos sobre Paulo como um instrumento usado por Deus para uma missão, para um trabalho de evangelização, através das suas viagens missionárias. A igreja de Antioquia passou também a ter um destaque na obra missionária. Nós estamos agora diante da lição número 4, quando nos encaminhamos para o final do primeiro século. É claro que a história da igreja ela é muito rica, muito cheia de detalhes, nós não temos condições de estudar tudo ou aprofundarmos tudo aquilo que gostaríamos, quem sabe, de aprofundar em 13 lições. São mais de 2000 anos de história, mas destacamos períodos que julgamos importantes para que então viéssemos a estudar e assim ampliando um pouco mais o nosso conhecimento acerca desta temática tão interessante que é a história da igreja. Então, no nosso dia a dia, nós somos desafiados a viver a nossa fé sem negar a Cristo. Não importa as dificuldades que venhamos enfrentar. A igreja passou por inúmeras dificuldades desde que começou todo aquele processo de perseguição já ainda no começo da sua história. Então, o Evangelho alcançou pessoas nos mais distantes lugares e o que motivou esta expansão foi justamente as adversidades, elas que contribuíram para que os dispersos fossem anunciando o Evangelho por diferentes lugares e assim a igreja ela começou então a se expandir e a crescer. O primeiro ponto desta lição fala sobre a continuidade da missão da igreja. Paulo foi martirizado por volta do ano 67 depois de Cristo. E a igreja continua a expandir-se através de seus colaboradores, seus cooperadores, a exemplo de Timóteo, Tito, Silas, Crescente e tantos outros que são mencionados nos escritos de Paulo e que deram continuidade ao trabalho já iniciado por este grande servo de Deus. E interessante a expressão que Paulo usa em Filipenses, capítulo 2, verso 25, ele considerava todos esses colaboradores como companheiros de luta, companheiros de jugo e também seus cooperadores, conforme então Filipenses 2, 25, também capítulo 4, verso 3 e também Romanos, capítulo 16, os versos 3, 9 e 21. Paulo teve inúmeros colaboradores e como ele mesmo os chama, eram seus companheiros de luta. Eram homens designados por Paulo, eram seus cooperadores, mas designados também para desempenharem suas funções ministeriais em diferentes igrejas. Interessante é que já no final, esperando já o seu martírio, seu julgamento e posterior martírio, Paulo faz referência a alguns que estavam com ele, embora que não ali, ele estava aprisionado em Roma, mas alguns haviam então e estavam de fato envolvidos nesta obra. Alguns amaram o presente século,
outros foram para diferentes lugares anunciando o evangelho e também sendo úteis na vida da igreja, cumprindo seus respectivos ministérios. E com isso nós observamos que é assim, enquanto uns são dedicados e perseverantes nesta labuta, nesta causa, na causa de Cristo, outros tantos são atraídos por outras coisas e acabam abandonando a sua posição inicial como colaboradores, como cooperadores na seara, porque Paulo, inclusive, ele faz referência a um cooperador dizendo: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Enquanto outros foram designados para outras partes e continuavam fiéis ao ministério junto às igrejas, alguns, lamentavelmente, acabam saindo fora deste propósito. E ainda é assim nos nossos dias. Quantos que, na verdade, outrora, estavam tão envolvidos, tão dedicados ao ministério da igreja, na formação de igrejas, na edificação de igrejas, na obra missionária, na obra de evangelização, deixaram isso de lado por outros interesses, mas na realidade há aqueles que perseveram, porque a obra do Senhor Deus, ela não pode parar, ela continua, a igreja não para, e por mais que surjam obstáculos, a obra do Senhor, ela não para, ela é urgente, ela é para o nosso tempo também, e nós temos pouquíssimo tempo se nós considerarmos o cenário mundial. Nós vemos que Cristo está às portas, nós temos pouco tempo, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirmou, dizendo que nós devemos fazer a sua obra enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então, nós não temos tempo até a ceifa. Os campos já estão brancos, estão prontos para a colheita, e a igreja precisa estar imbuída neste propósito. O Senhor Deus precisa de colaboradores que deem continuidade a esse trabalho que começou lá na igreja primitiva, e a história da igreja vem acontecendo desde então, e chegamos nos nossos dias atuais, e o Senhor também, nosso Deus, precisa de pessoas dedicadas, pessoas esforçadas, pessoas que estejam determinadas a servirem e colocarem seus dons, talentos, aptidões, habilidades em prol do reino. A capacidade que nos dá é o Senhor nosso Deus, e esta obra não pode parar. Não sejamos como aquele servo que simplesmente enterrou o seu talento. Não enterre o seu talento. Não se omita, não fique de fora desta oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos a sua obra enquanto nós temos tempo. A nossa obra terá recompensa, nós não servimos ao Senhor em vão. O nosso trabalho não é vão no Senhor, por mais que as pessoas não reconheçam o que fazemos, mas o importante é que quando fazemos por amor à obra, o Senhor da obra, naquele grande e glorioso dia, nos há de recompensar. Então reforçamos isso. A obra não para, ela precisa continuar, ela precisa ir avante, porque os discípulos de Cristo, que tornaram-se os líderes e aqueles responsáveis também pela expansão da obra missionária naqueles dias, eles se foram. Paulo, como mencionamos há pouco, havia já falecido, martirizado em Roma, mas aqueles seus colaboradores, cooperadores deram continuidade ao trabalho. Então, é isso que nós precisamos considerar, que Deus nos dá a chance e a oportunidade. A perseguição contra os cristãos, especialmente após o incêndio de Roma, ganhou força sob o governo de Nero. A perseguição tornou-se realmente forte, cruel, atroz, sanguinária. Muitos dos nossos irmãos foram perseguidos e mortos. Então,
No ano 64, uma grande parte da cidade de Roma foi destruída por um incêndio. Nero acusou os cristãos de terem colocado fogo na cidade de Roma e moveu então uma tremenda perseguição. Milhares de cristãos foram mortos, torturados e mortos, entre os quais se conta também, segundo a tradição, o apóstolo Pedro, que foi crucificado no ano 67 aproximadamente, e bem assim o apóstolo Paulo, como já falamos, também nesse período acabou sendo martirizado também. E são datas aproximadas, obviamente, mas que destacam, irmãos, que essas colunas da igreja passaram, mas a obra precisava ter continuidade. Houve também no ano 70 a destruição de Jerusalém, quando o general Tito, general romano, invadiu a cidade e destruiu Jerusalém. E nós podemos ver que nesse período foi um marco ou importante para a igreja. Então essa destruição de Jerusalém marcou uma virada importante, ou seja, a igreja passou a se consolidar cada vez mais fora do judaísmo. E entre os gentios, então, estabelecendo então esta nova relação, ou seja, mais voltada para os gentios, fora do judaísmo. Então, neste evento fatídico que foi a destruição de Roma, poucos cristãos, se é que algum de fato pereceu nesta invasão romana à cidade de Jerusalém, porque verdadeiramente nós devemos observar que até então a igreja era considerada pelo governo romano e pelo povo em geral como um ramo da religião judaica, o que agora mudou esta realidade. Mas dali para adiante, os judeus e cristãos separaram-se em definitivo. O segundo ponto da lição nos mostra o ministério dos apóstolos remanescentes. Nós vemos, por exemplo, João foi o último dos apóstolos a permanecer vivo até o final do primeiro século da era cristã. Os demais foram martirizados após pregarem em diferentes lugares, cumprindo seu chamado para anunciar as boas novas. Dos 12 apóstolos, João foi o que morreu por último e, segundo a tradição cristã, de causas naturais. Os demais foram eles martirizados enquanto cumpriam a sua missão, mas João, ele morreu, segundo a tradição nos mostra, de morte natural, lá no final já do primeiro século da era cristã. Então, nesse período, a igreja já estava organizada em comunidades locais, com presbíteros e diáconos, e surgiram então os primeiros escritos cristãos pós-apostólicos. E nós vemos então que, sendo João o último dos apóstolos que havia permanecido vivo até então, nós podemos observar que a obra não parou. Deus levantou outros. E dentre tantas coisas que se opuseram à igreja, nós podemos ver que algumas heresias, elas que já haviam causado alguns danos à pregação apostólica em anos anteriores, como o legalismo, o gnosticismo e dentre outras, nós podemos ver que os escritos dos apóstolos combateram essas heresias. O legalismo, por exemplo, que pregava a salvação através da observância da lei. Os escritos de Paulo foram muito enfáticos e incisivos contra esta heresia de que as pessoas precisavam voltar-se para a lei, para a salvação. E Paulo relata nos seus escritos, especialmente em Gálatas, e ele mesmo afirmando: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, não era necessário observar a lei para a salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus.
Mas mestres judaizantes começaram então a introduzir essas heresias, tentando gerar alguma instabilidade na igreja, e homens como Paulo foi muito veemente na sua mensagem, combatendo esta heresia, combatendo este conceito de legalismo, mostrando que a salvação, de fato, ela é pela graça, não é por merecimento humano, não é por esforço humano, não é pelo mero cumprimento de preceitos que faziam parte da antiga lei, mas que a salvação é pela graça de Cristo Jesus. Os próprios gnósticos também causaram alguns males e, de certo modo, atrapalharam ali o bom andamento da causa, mas homens como João, nos seus escritos também, eles foram muito enfáticos combatendo esse gnosticismo. Porque esses escritos consideravam o gnosticismo como o produto da combinação entre filosofia grega e também o cristianismo. Então, nós podemos ver que entre os principais temas estava a negação da encarnação de Cristo, ou seja, Cristo não veio em carne, negava esta encarnação de Cristo, e a Bíblia nos afirma dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se a matéria é má, Deus não poderia ter encarnado, o que foi refutado especialmente pelo apóstolo João, nesse texto que nós acabamos de mencionar, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque os gnósticos achavam que a matéria era má, e Deus não poderia habitar numa matéria má, em uma matéria comprometida pelo pecado, pelo erro. Não havia como Deus tornar-se em carne, mas Jesus Cristo, ele, cumprindo a vontade de Deus, o Verbo, ou seja, Cristo, a palavra, encarnou, fez-se carne, habitou entre nós cheio de graça, de verdade. Então, esse combate ao gnosticismo também foi uma tônica importante nos escritos apostólicos. Terceiro ponto, o ministério de João, o último dos 12 a morrer. Então, encerrando o primeiro século da história da igreja. Como falamos, João foi o último dos apóstolos a morrer. Ele foi duramente perseguido nos dias de Domiciano, imperador de Roma. Algumas tentativas de martírio foram, então, empregadas contra o apóstolo João. Conta-se pela tradição da época que ele foi lançado num caldeirão de óleo fervendo e nenhum dano sofreu. Lançado às feras, nenhum dano sofreu. E, então, numa última tentativa de aniquilar, de acabar com a vida de João, ele foi exilado para a ilha de Patmos. E lá ele recebeu a maior das revelações. Lá ele teve as visões do Apocalipse e que deixou registrado para nós uma referência gloriosa da revelação de Deus. Quando todos achavam que João ia perecer em Patmos, ele teve esta visão maravilhosa do Apocalipse, esta revelação divina acerca dos fatos que sucederiam nos tempos finais, especialmente relacionados à palavra profética. Que coisa maravilhosa! Alvo da perseguição, lançado em óleo fervente, não fez mal nenhum para ele, tampouco as feras, e na última tentativa ele recebe esta gloriosa revelação do Apocalipse. Está registrado na palavra de Deus. Quantas verdades, quantas palavras que estimulam a nossa fé, por mais que muitos achem o livro de Apocalipse um tanto complexo e alguns até olham com certo temor,
Nós temos muitas promessas gloriosas no livro de Apocalipse. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, e tantas outras promessas nós temos ainda no livro de Apocalipse. O final de todas as coisas, o novo céu, a nova terra, tantas outras coisas importantes que estimulam a nossa fé, que dão sentido à nossa esperança. Isso foi revelado para João. Quando todos achavam que ele morreria, recebeu então esta revelação da parte de Deus. E o apóstolo João, depois desse período em Pátimos, também a tradição cristã conta que ele voltou para Éfeso. E já com a sua idade muito avançada, quando ele já não podia mais pregar, ministrar pregando, ele era levado para onde os irmãos estavam reunidos. E ele, numa última pregação, ele sempre dizia essa expressão assim: amai-vos uns aos outros. Repetidas vezes, João pronunciava esta expressão: amai-vos uns aos outros. Até o final da sua vida, o discípulo amado, o apóstolo do amor, ele pregou esta mensagem: amai-vos uns aos outros. Que lição para a igreja dos nossos dias, que lição para a igreja de um modo geral, de todos os tempos, todas as épocas, também para a igreja dos nossos dias. Esta pregação, esta necessidade deste amor entre os irmãos, entre a igreja de Cristo, esta comunhão que nos une. E quando finalizamos esta última etapa da igreja, no primeiro século, esta mensagem de João ecoa para nós também como uma exortação para que realmente nos voltemos para este amor genuíno, amor cristão, que nos leva a amar os nossos irmãos, amar a Deus, amar ao próximo, amar os nossos irmãos, amar as almas perdidas. Amor é uma expressão das mais sublimes acerca da revelação de Deus. O amor de Deus que, conforme diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor que Deus nos concede, este amor que possibilita a salvação, é o amor com que devemos amar o nosso semelhante. Porque se nós não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? O perdão que recebemos de Deus deve ser proporcional ao perdão que concedemos ao nosso próximo, ao nosso semelhante. O próprio Cristo, ele ensinou dizendo, na oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, com a proporção que eu perdoo, com a proporção que eu amo o meu semelhante, deve ser a proporção com que Deus também me ama. Então, eu quero muito amor de Deus, devo muito amar o meu irmão, o meu semelhante. E João nos deixou este maravilhoso exemplo. Que bênção, que maravilha. João, que escreveu, além do evangelho que leva o seu nome, as suas 3 cartas em que ele destaca grandes verdades para a igreja cristã. João, o discípulo amado. O discípulo amado, o que morreu por último e de causas naturais, nos deixa este grande exemplo, este grande legado. E assim acaba a história da igreja neste primeiro século. Teve continuidade, e vamos estudar isso nas demais lições, mas fica essa reflexão para nós, importantíssima. Os primeiros apóstolos, eles se foram, mas a igreja não parou. A igreja continuou. Por quê?
porque a igreja não está fundamentada nas pessoas, nos apóstolos, nem em Pedro, nem em Paulo, nem em João e nem quem quer que seja. A igreja está fundamentada em Cristo, por isso ela subsistiu e por isso até hoje ela permanece. Enquanto esses primeiros apóstolos foram martirizados e morreram, outros continuaram esta obra tão gloriosa. Obra esta que você e eu também somos convidados a dar continuidade. Enquanto Cristo não vem buscar a igreja, ou enquanto Ele não nos chamar para a eternidade, sejamos prontos em servi-lo com amor, com dedicação. Servir a Deus na certeza de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Volto a dizer, não seja como aquele servo que escondeu, que enterrou o seu talento. O que Deus tem colocado na tua mão? Mais de 2000 anos se passaram, a igreja não parou, a igreja continuou. Por quê? Porque homens e mulheres decidiram deixar ou se deixarem usar por Deus, usar o que receberam de Deus em benefício da igreja, para a edificação da igreja, para a salvação das almas e, sobretudo, para a glorificação do nome do Senhor. Seja você também uma pessoa comprometida com Deus. Diga para o Senhor, no tempo que se chama hoje, agora, Senhor, conta comigo, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Assim como esses servos teus do passado, que dedicaram suas vidas, dedicaram seus dons e talentos em prol da tua igreja, em prol do teu reino, seja você também alguém disposta hoje a dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Aquilo que recebi, Senhor, da tua parte, meus dons, talentos, enfim, eu coloco para o teu serviço. Eu coloco em prol do avanço da tua obra, do teu reino. Saiba que Deus, Ele, com esta tua disponibilidade, Ele vai te usar. Ele vai te abençoar. E por fim, naquele grande e glorioso dia, nós receberemos do Senhor o nosso galardão. Que Deus ricamente te abençoe, te ajude e que sejamos todos uma bênção usada para a glória do nome do Senhor. Vamos orar, clamemos ao Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós não servimos a Ti, Senhor, em vão. Nosso trabalho não é vão no Senhor. A igreja precisa continuar, ela precisa avançar e nós estamos dispostos, Senhor, no dia de hoje a dizer, Pai, conta comigo, Senhor, eis-me aqui. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que neste momento também estão em oração, Senhor, e dedicando as suas vidas num compromisso renovado em fazer a Tua vontade. Seja a Tua graça sobre nós, como em Ti esperamos, em nome de Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém.